BMC News. Informação que gera valor. A BMC News chegou ao Profit. São 12 horas de programação ao vivo e um feed com as principais notícias do mercado financeiro diretamente na sua plataforma desktop e mobile, otimizando ainda mais a sua tomada de decisão. Confira agora mesmo no Profit. Olá, muito bom dia, investidor, muito bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa sexta-feira, 11 de fevereiro. O dia começa com os investidores ainda repercutindo a inflação americana. O índice mais alto em 40 anos refletiu fortemente nas bolsas. A Nasdaq fechou com uma queda maior do que 2%. S&P e Dow Jones também ficaram no patamar negativo. A pressão agora é sobre o ritmo do aperto monetário lá nos Estados Unidos, porque todo mundo já precificou uma alta dos juros americanos agora em março. Mas um dirigente do Fed, que é considerado um dos mais hawkish, diz que a alta tem que ser de 0,5 ponto e que o Fed precisa elevar em até 1 ponto até o meio do ano. O tom mais duro tem ganhado adeptos também no mercado. Pelo menos metade dos operadores acredita que a alta tem que ser nessa magnitude para colocar um freio na alta dos preços. Os dados americanos pressionaram o dólar, que sofreu fortes oscilações durante o pregão de ontem. Chegou a trabalhar em R$ 5,17 na mínima intradiária e acabou fechando em R$ 5,25, uma alta de 0,28%. Mas nem toda essa movimentação e cautela generalizada em todo o mundo foi capaz de segurar a alta da Bolsa aqui no Brasil. O índice superou novamente os 113 mil pontos e acabou o dia com uma alta de 0,81%. Vamos dar uma olhadinha nos números da Bolsa Brasileira, o Ibov subindo aí 0,81%, fechando aos 113.367 pontos. Entre as maiores altas a gente vê aqui as varejistas, né? Via e também Magazine Luiza, a Via subiu 7,43%. E a Magazine Luiza fechando em alta de 5,15%. Também, né, uma repercussão aí do volume de serviços que veio um pouco acima aí do que o esperado, veio trazendo otimismo, veio trazendo possibilidades de crescimento, inclusive algumas revisões de PIB. E aí as varejistas que estavam pressionadas, né, justamente por conta do cenário macro, de inflação, alta de juros, queda no emprego, queda de renda, e vinham sendo pressionadas, acabaram tendo um respiro aí nesse pregão de quinta-feira. E aí, a terceira maior alta, 3R Petroleum, 3,07%, depois dessa escalada do petróleo, e Marfrig também subindo 2,46%. Nas maiores baixas, a gente vê aqui o bloquinho, né? O bloquinho das empresas de tecnologia, das empresas que acabam sofrendo mais justamente aí com oscilações, com mudanças na curva de juros. Banco Inter caiu 4,13%, Melius caiu 4,05%, Localweb 3,93%, e Suzano, também por conta aí de oscilações de dólar, com resultados, acabou caindo 3,7%. Esse foi o panorama da Bolsa nessa quinta-feira. E na agenda de hoje a gente segue falando também sobre política monetária. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai participar de um evento público agora na hora do almoço. E a expectativa é para ele sinalizar, né, os movimentos do Banco Central, principalmente depois que o diretor Bruno Serra
falou sobre altas em pelo menos 2 reuniões e batendo aí na tecla, né, risco fiscal, batendo na tecla de desancoragem da inflação agora em 2022, falando que apenas em 2023 é que talvez a inflação volte a ficar dentro do teto da meta, e essas questões aí com certeza vão estar no foco aí de questionamentos ou de pelo menos buscas por sinalizações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Falando um pouquinho sobre risco fiscal, né? Sempre que a gente fala risco fiscal, a gente fala de todas aquelas propostas de emenda à Constituição sobre redução no preço dos combustíveis. E Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, né, o presidente da Câmara e o presidente do Senado, eles estão debatendo os rumos dessas propostas de preços dos combustíveis. O foco dos dois é na desoneração sobre o diesel ou o ICMS cobrado pelos estados. Questões mais agressivas, como tratadas nas PECs apresentadas, como de repente até zerar, né, o ICMS, zerar outros impostos, da Vale Gás, da Vale Combustível, os textos lá da chamada PEC Kamikaze, né? Isso aí parece que não está nos planos dos presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado. Eles esperam ali um movimento, uma saída um pouco, entre aspas, ali diplomática com o governo, com os estados, para não gerar muitas oscilações, para não gerar muitas movimentações e muitos desgastes também, porque a gente sabe, ano eleitoral, eles não querem se desgastar tanto assim. Hoje também dia de IBCBR, né, que é considerada aí uma prévia do PIB, e o IBCBR apresentou, saiu agora há pouco inclusive, uma variação de 0,33% em dezembro na comparação com novembro, isso é o que diz o Banco Central. Esse índice de atividade econômica teve esse crescimento de 0,33%, e, de acordo com os dados dessazonalizados, essa variação de novembro em relação ao mês anterior foi de 0,69. Ao longo de 2021, a variação ficou em 4,5 em relação a 2020, ou seja, um crescimento de 4,5 em relação ao ano de 2020. Esses são os dados aí do IBCBR, e a gente vai, claro, explorar um pouco mais, aprofundar um pouco mais o IBCBR ao longo da nossa programação. E agora, o Marcos Saravalli traz o tom do mercado nessa sexta-feira. Muito bom dia para você, Marcos Saravalli. Fala pessoal, muito bom dia. Acompanhando aqui as bolsas internacionais, a gente tem um dia com leve cautela lá fora, tá? Principalmente depois da divulgação de dados de inflação dos Estados Unidos. O mercado internacional continua repercutindo na expectativa de que o Banco Central americano deva sim, né, aumentar os juros agora a partir de março, mas a dúvida agora começa a ser em relação à intensidade, né? Parte dos analistas, parte do mercado precificando um aumento ainda maior, né, não de 0,25%, mas de 0,5% nessa próxima reunião. Isso pode trazer realmente muita preocupação e alguma volatilidade, talvez daqui até a reunião, né, no mês que vem. Mas o mercado aqui no Brasil continua repercutindo a entrada de fluxo, né, estrangeiro muito forte, né, com a nossa expectativa da Selic ultrapassar 12% em breve, também ao longo das próximas reuniões aqui do nosso Copom. E hoje também a gente teve resultado do Banco Itaú agora, que pelo contrário de Santander e Bradesco, deve ser bem recebido pelo mercado, né? A gente tem outros balanços corporativos também importantes para serem acompanhados, tá certo? A agenda econômica, a gente tem outros indicadores importantes para acompanhar aqui a atividade no Brasil, mas as expectativas aí do Boletim Focus e de outras instituições é que realmente a gente tem um PIB, né, uma atividade econômica em 2022 bastante fraca, né, sem muito ânimo aqui no Brasil, e continuam sendo revistas ligeiramente para baixo. Tá bom, pessoal? Tenham todos um ótimo dia e sempre também acompanhando essa entrada de fluxo, na nossa opinião. Pode surgir boas oportunidades agora, começar a respingar um pouco nas empresas um pouco menores ainda, que fazem parte do índice, mas talvez principalmente commodities um pouco menos líquidas, um pouco menos conhecidas, mas ainda, por exemplo, que pertencem ao índice Bovespa. É importante acompanhar, a gente acha que ainda tem bastante oportunidade aqui na nossa B3, tá bom? Tenham todos uma ótima sexta-feira e já já a gente volta para falar sobre o nosso gráfico do dia. Até mais, tchau!
Valeu, Marco! Do Marco Saravalli, a gente vai direto com o Guga Almeida, bater um papo aqui, começar essa nossa conversa com o Guga. Muito bom dia, Guga Almeida! Ótima sexta-feira para você! Fala, Felipe, bom dia, pessoal. Sextou, né? Mais uma semana aí, se encerrando cada vez mais rápido, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Verdade. Né? O mercado continua lutando para passar desses 113 mil pontos. E é engraçado como o brasileiro pensa, né? De fato, a gente acredita que a gente pode estar mesmo numa bolha, né? Que esse fluxo estrangeiro ele veio para transformar o nosso índice Bovespa. Pessoal, muito cuidado. Tá? Agora estava até escutando aqui o que o Marcos estava falando. Tá? PIB fraco não tem crescimento. Se não tem crescimento, não tem upside. O que está tendo aqui é um movimento para tomar posição em commodity, né? Querendo ou não, tu toma posição em empresas de commodity aqui no Brasil, muito mais com uma característica de tirar proveito, né, de toda essa alta que se está tendo das commodities, toda essa percepção de inflação. Então é uma percepção de momento. Isso tem que ficar claro para nós. A gente não pode começar a criar uma expectativa, como se de fato o Brasil fosse uma bolha. Não é. Né? Talvez seja quando é negativo, né? Quando a gente olha para o lado de risco, mas não para o lado de retorno. Né? Ainda mais se fala de PIB fraco. Né? Se se fala de PIB fraco, onde é que está o prêmio pelo risco? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Hoje eu acordei com outro ânimo, então o pessoal deve estar pensando assim, caramba, cara, que Guga é esse, né? Mudou um pouquinho só porque é sexta-feira, né, Guga? Mas nesse sentido ainda, você falou, o Brasil não é uma bolha e tal, mas muita gente está enxergando mesmo, né, Guga? A gente descolado aí das bolsas internacionais, o pessoal caindo lá fora, a gente subindo aqui, a gente recebendo... foram 40 bilhões, né, de fluxo estrangeiro chegando no Brasil até o comecinho agora de fevereiro. E aí a gente chegando de novo aí nos 113 mil pontos, o investidor começa a olhar esse movimento e falar, poxa, será que tem uma onda aí para ser surfada? Será que tem um movimento aí que dá para a gente aproveitar? E, claro, olhando lá para fora, tá tudo meio... complicado, né? A inflação lá dos Estados Unidos batendo forte, lá na Europa também batendo forte, e na Europa não tem nem sinal de aumentar o juro para dar uma freada nos preços. Aí o pessoal olha aqui no Brasil, por mais que o PIB esteja fraco, mas a inflação tá alta, tá, mas o Banco Central tá fazendo o trabalho dele para tentar dar uma arrefecida ali, as commodities subindo, o dólar caindo. Enfim, o pessoal olha para cá e fala, será que tem uma ondinha aí para a gente surfar? E não precisa ser de longo prazo, não. De repente, surfar 1, 2, 3 meses aí. Será que tem, Guga? Eu acho que essa ondinha já está acontecendo. Né? É que o pessoal está enxergando a onda. Então, o fato de estar enxergando a onda é aquele risco, né? De tu entrar na onda depois que ela já está... já vem acontecendo. Onde é que o surfista vai buscar a onda? Né? Ele vai buscar a onda lá atrás, antes da arrebentação. Então, quando ela está começando a onda se levantar, e lá tu tem uma força potencial, porque ela vai fazer todo aquele movimento de lá até a beira. O pessoal está querendo pegar a onda onde dá pé, né? Que geralmente é o que faz. Né? Então, a água está pela cintura, então tu quer pegar a onda ali. Claro que tu vai pegar a espuma. Né? E é o que a gente está tendo agora, né? Começando a entrar no ambiente de espuma. Tem que tomar cuidado. Tá? Ok, o quanto tem para poder andar, né? O quanto pode continuar o mercado, isso daqui a pouco a bolsa começa a acelerar o movimento, né? De novo, faz uma conta, temos 125 mil pontos, qual é o tamanho dos upsides que a gente tem dos ativos? Eu acho que tem que fazer essa conta para ver aonde vale a pena tu tá aportando o teu dinheiro. Não estou dizendo que não vá, tá? Mas tem que ser com muita estratégia, com um stop muito bem definido. Por que o stop? Né? O pessoal fala, mas não dá para me olhar numa janela dos próximos 5, 6, 7, 8, 10 anos. Como é que vai ser daqui 5, 6, 7, 8, 10 anos, Felipe? Me traça cenário para que a gente possa, de fato, interpretar. Né? Para dizer assim, vai acontecer isso de fato. Se tu volta para trás no tempo, né? E a gente volta lá para 2008, a gente volta para 2008 e começa a olhar a narrativa de 2006 a 2008. Qual era a narrativa que se tinha de 2006 a 2008? Quando nós virarmos grau de investimento, não vai parar de ter dinheiro entrando no Brasil. Beleza, né? Essa era a narrativa. Não vai parar de ter dinheiro entrando no Brasil. De fato, o dinheiro ficou entrando de 2006 a 2008.
Quando a gente ganhou o grau de investimento, não teve mais dinheiro entrando no Brasil, na verdade a gente teve dinheiro saindo do Brasil. E de 2008, se tu olha essa mesma narrativa, olha para Petro, Vale, Gerdau, né, várias empresas, cara, a gente ficou 10 anos sem fazer máxima histórica. Então tu começa a ver que até mesmo essas janelas de estatística, né, se tu pega e tenta entender mesmo, e se colocar na posição da pessoa física, de novo, na posição da pessoa física, que é a pessoa que trabalhou para ter de fato o dinheiro, que é a dona do dinheiro, não é o banco, não é a corretora, eles não são os donos do dinheiro, não é o gestor que é dono do dinheiro, é o investidor. Então, olha na visão do investidor, né, que quer tomar posição, quer tomar risco, quer abrir mão de usar o seu dinheiro no curto prazo para ter, né, um prêmio lá na frente. Esse é quem tem que, de fato, tomar a decisão e olhar, né, o tamanho do risco que posso citar. Ok? Ao meu ver, a gente está naquele nível, né, entre 113 mil pontos e 111.500 pontos. Ali eu falei, olha, existem dois tipos de correção. Existe uma correção que pode ser por tempo, ou seja, daqui a pouco a gente tem tanto fluxo mesmo comprador e vai se manter esse fluxo comprador apostando na tese da inflação, só que aí tem que tomar um pouquinho de cuidado, que também esse fluxo do estrangeiro, ele é um fluxo estratégico, né? Então ele está pagando por uma tese. No momento que se por um acaso essa tese não se desenrolar, esse fluxo volta a sair. Quem é que volta a tomar posição? Qual é o fluxo que absorve esses 40 bi? Se por um acaso ele tiver intenção de sair. Tá? Então, primeiro ponto, tem que entender isso. Então, ou a gente vai ter uma correção lateralizada, que é o que está acontecendo até então, ou de fato o mercado ele vai corrigir junto com essa tensão toda que nós estamos tendo lá fora. Porque quando a gente olha para os Estados Unidos, cara, está ficando cada vez mais tenso, né? O movimento que se teve ontem na curva de juros americana mostra, cara, que tem uma percepção de risco e risco de quedas muito intensas, muito claro. Quando a gente olha para a Europa, né, e o que está sendo feito lá com... Não quero dizer que é procrastinar, né? Eu acho que seria meio duro assim, a palavra, mas pô, não está dando bola para a inflação e a inflação está vindo do jeito que está vindo lá na Europa, né? Tem um risco potencial sendo aumentado ali brutal. Então, não quer dizer que o investidor não tem que estar surfando a alta, né? E esse movimento que nós estamos tendo, mas tem que ser com critérios claros. Não pode ficar chateado se por um acaso o mercado abandonar as máximas que está fazendo nesse rally muito rápido para poder sair de posição, porque isso gera um impacto, né? Como é que funciona a cabeça das pessoas, né? Pô, ela sofre efeito pico-fim. O que é o efeito pico-fim? Ele está ali acompanhando a alta do mercado. Né? Qual é a máxima que teve de rentabilidade na carteira dele? Qual é a rentabilidade que está tendo agora? Então ele tem uma sensação de perda da máxima que estava rentabilizando para o que está agora, muito forte. E isso muitas vezes impede com que ele também saia de suas posições antes que o mercado tenha uma correção muito forte. Então, se tu tem essa clareza no teu processo de investir, no teu processo de tomada de decisão, no seu processo de tomada de risco, não tem problema nenhum. Agora, o problema é que 99,99% das pessoas, elas não têm isso claro na percepção delas. Então, elas acabam, né, agindo nos extremos. Essa a grande massa é assim que se comporta. Por isso que o mercado tem esse comportamento exagerado, tanto para as altas quanto para as baixas. Tá? Ele não tem esses movimentos exagerados porque ele quer ter esses movimentos exagerados. O mercado tem esses movimentos exagerados porque os participantes têm esse tipo de comportamento. Sim. Tá? E no Brasil, o fato de termos baixa educação financeira, né, e muita gente entrou na bolsa nesses últimos 2 anos, maior vai ser essas distorções, porque essas pessoas elas não estão preparadas para tomar risco, mesmo tendo todo esse educacional, né? Esse educacional é um educacional de entrada, é como abrir a conta na corretora, o que é uma ação, né? Um setup. As pessoas compram um setup sem entender o que está por trás daquilo ali, qual é o mindset, qual é o pensamento, qual é a essência, como é que se comporta o mercado. Então tem que tomar cuidado, né? Não tem problema nenhum. Acho que é receita de bolo. Né? E aí no final, para não se dizer que está errado, você é o Zé Cotinha, você está olhando para o curto prazo, não está olhando para o médio e longo prazo, né? Você tem que olhar 10 anos, você, né, tem que diversificar, a diversificação é o último almoço grátis, né? Ou é o almoço grátis, aí vem todas aquelas narrativas
para tentar blindar, né, uma tese mal sucedida, né? E surpresas acontecem. Sim. Ô Guga, vamos dar uma olhada então nesse gráfico aí. Você falou um pouquinho sobre um pouco mais fundamentando, né, as suas perspectivas aí, mas vamos dar uma olhadinha no gráfico aí, como que abriu o futuro, o que você está enxergando para hoje, se a gente vai ficar mais ou menos ali naquele patamar que a gente já vem discutindo, sim, há um tempo, mas quais as oportunidades para os investidores nessa sexta-feira aí? Legal, vamos lá. Pessoal, primeiro eu quero passar aqui pelo Ibovespa, à vista, né? Nós estamos aqui com a região dos 113 mil pontos. Minha visão otimista, né, é conseguir ir para 125. Tá? Então seria esse rally, seria essa janela, seria continuar essa tendência. Tá? Meu pior cenário de todos, de curto prazo, para ainda me manter otimista, tá? É uma correção até os 107.200 pontos. Tá? Por que isso? Para o pessoal entender o porquê, né? Não simplesmente engolir o número, né? Mas eu vejo que o porquê está muito em função dessa correção que aconteceu no dia 4 de fevereiro, tá? Que foi uma correção de 25% da alta toda que nós tivemos, e aí eu acredito que poderia chegar até 50%. Isso seria saudável dentro de todo esse contexto. Tá? Por quê? Porque aqui a gente já tem um ciclo fechado de alta. Então o máximo que eu aceitaria seria uma estrutura de correção para voltar a subir. Tá? Então esse é o ponto principal. Tá? Quando eu olho aqui para os meus indicadores, tá? Eu já vejo que o preço está muito dentro da média. Então, assim, qualquer estímulo negativo agora traz o mindset todo no mercado para um patamar mais baixo. Tá? Ele perdeu aquela euforia de curto prazo. Acho que dá para perceber que ele perdeu essa euforia de curto prazo, porque essas últimas 2 semanas totalmente lateralizado. Tá? Então ele perdeu essa euforia de curto prazo. É bem importante a gente também entender isso aqui. Tá? Tendo isso em vista, tá? Tendo essa observação aqui do movimento mais macro, certo? Uhum. Vamos para o movimento intradiário, o movimento mais micro. Né? O que está acontecendo aqui no dia de hoje? Tá? E o que nós podemos esperar para o dia de hoje, onde nós temos aqui uma continuidade da movimentação. Bom, continuo pegando como tese essa base de dados aqui, certo? Do dia 1º de fevereiro até o dia 4 de fevereiro. Essa baixa aqui é a movimentação que eu vou utilizar como critério para projetar as minhas altas, ok? Uhum. É muito importante que o mercado se mantenha acima dos 113.700 do índice futuro, tá? Muito importante que se mantenha acima desse nível de preço, certo? Acho que ainda mais hoje numa sexta-feira, tá? Olha o perigo que nós temos aqui de curto prazo, uma sexta-feira, muita preocupação em relação ao posicionamento do Fed no dia de hoje, tá? Tem um ponto, Felipe, que o Fed tem que dar o calendário de recompra de títulos, tá? E ele pode fazer uma movimentação assim extraordinária antes de emitir o calendário. E acaba que esse dia é hoje, né? Pô, uma sexta-feira, tá? Né? É o dia da maldade, vamos assim dizer. Não estou dizendo que eu estou focado nisso, que eu acredite que vai acontecer. Mas se tem um dia da maldade, seria hoje, tá? Não é à toa que isso virou, né, quase um ditado popular, né? Uma brincadeira popular, assim, vamos assim dizer. Né? Acima disso, tá? Com o fluxo estrangeiro se intensificando nesse patamar de preço, tá? Eu acredito que teríamos um rally para ir para buscar 116.300. Tá? Isso traria um alívio de curto prazo. Tá? E eu acho que também colocaria todo investidor que está tomando risco nesse patamar de preço agora numa zona de conforto do tipo, pô, no pior dos cenários, eu vou sair no 0 a 0 disso aqui, eu não vou mais perder dinheiro nessa posição. E é muito legal isso. Tá? Uma vez que tu já consegue ter garantido a Selic mais alguma coisa, né? Se tu tomar a renda fixa, e não é de se jogar fora, né, toda a rentabilidade da Selic hoje, se tu for olhar para a janela de oportunidade, o máximo que tu vai sair aqui, né, se o mercado for para o 116.370 e não conseguir avançar até o 125, é você sair no 0 a 0. E tá ok. Né, eu acho que aí fica bacana, fica gostoso. Só que
Cara, eu estou muito incomodado com essa movimentação aqui dos últimos dias, tá? Eu acho que o mercado, ele tá, não tá conseguindo avançar e se manter num patamar mais elevado, mais acima. Ele está devolvendo bastante o nível de preço. Está acelerado em função das commodities? Está acelerado em função das commodities. Agora, tá? Olhei aqui o cenário de alta. Esse aqui é o meu cenário maior aqui de alta. Tá? Eu tenho um cenário aqui um pouquinho menor de alta também do mercado. O que seria a projeção aqui do ABCD, que seria até a região de 114.870, tá? 114.900, arredondando. Certo? Então esse aqui é o meus dois níveis de alta, vamos assim dizer, né? Onde eu acredito que vale a pena mirar. Agora, para baixo, Felipe, o que nós temos aqui? Tá? Primeiro, eu não vou pegando essa última movimentação de alta mais intensa que nós tivemos, tá? Eu vou tentar ser um pouquinho mais conservador, vou pegar um movimento até menor, que aí diminui as minhas projeções. Pegando esse movimento, vou marcar aqui em vermelho para o pessoal poder enxergar melhor. Tá? Pegando essa movimentação aqui e olhando para ela, tá? O que eu tenho? Né? Eu tenho aqui uma correção aqui em 25%, o mercado tenta continuar subindo, vem aqui de novo trabalhar nesses 25%, volta a tentar subir. Olhando para cá, eu poderia dizer, né, olha, eu acredito que tem que se manter acima de 112.900 pontos. Tá? Se nós tivéssemos falado aqui antes da abertura do mercado, eu iria traçar exatamente esse movimento para vocês. Acima de 112.900 pontos, 113 mil pontos, tá? A gente continua com uma intensidade positiva. Tá? Mercado abaixo disso, por todo o contexto que a gente está, tá? Eu só enxergo um lugar que o mercado voltaria, 111.300, tá? 111.300, que querendo ou não, a gente voltaria para as mínimas do dia 8 de fevereiro. Por que eu estou pegando isso? Para depois a gente olhar o dia 8 de fevereiro no gráfico mais longo, onde está, para a gente mudar, para a gente ver a nossa percepção, como a gente interpretaria o mercado. Tá? 111.300, 110.770, e aí, né, abaixo disso, a coisa começaria a ficar bem pesada, bem estranha, porque aí a gente perderia os 110 mil pontos. Tá? A gente voltaria a perder os 110 mil pontos. E aí, né, poderíamos aqui ter um acionamento de stops mais exagerado. Então, só para terminar, né, essa visão aqui mais de curto prazo do Ibovespa, para o pessoal também entender, o dia 8, né, o dia 8 de fevereiro estaria aqui, ó. Então a gente teria espaço para vir abaixo desse nível de preço. Imagina um movimento, né, que voltasse para esse patamar de preço, tá? Do que está agora. Imagina uma fotografia, né? Imagina a amplitude que ficaria aqui no gráfico, a percepção de o quão pesado estaria o movimento se a gente voltasse para esse patamar de preço, que seria abaixo do dia 8 de fevereiro. Tá? Então isso traria uma sensação muito estranha por parte do mercado e as pessoas estariam mais dispostas nesse momento a apertar o botão do stop e voltar a ter proteção, buscar de volta a liquidez. Então esse é o cenário que eu estou traçando, é nesse cenário que eu estou navegando. Lembrando, eu sou um cara que busca compras, tá? Eu não sou um cara que busca vendas, tá? Eu simplesmente estou interpretando esse momento aqui do mercado com vocês. Maravilha, Guga, show de bola. Você volta daqui a pouquinho, a gente vai analisar uma empresa aí, mas daqui a pouquinho você volta para a gente continuar esse papo. Queria falar um pouquinho sobre as bolsas internacionais. Lá na Ásia, né, elas sentiram o reflexo da inflação americana, que acabou provocando, né, essa queda nas bolsas mundiais. Olha só como fecharam as bolsas asiáticas na China. 0,66 de queda, Hang Seng uma queda um pouquinho menor assim, né, 0,07, e Tóquio acabou não operando por conta do feriado nacional lá no Japão, mais um feriado lá na Ásia. Na Europa, os índices operam em queda nessa sexta-feira, todos no patamar negativo, todos no vermelhinho aqui, olha só, DAX na Alemanha caindo 0,29%, CAC na França caindo 1%, FTSE no Reino Unido caindo 0,66% nesse momento. Nos Estados Unidos, os futuros também têm seguido aí esse patamar negativo que a gente viu na véspera. Tá certo, tá bem
pequena ainda essa queda, mas a gente vê que no Dow Jones o futuro está caindo 0,06, o S&P caindo 0,06 também e a Nasdaq caindo 0,05, né? São quedas marginais ali, praticamente no 0 a 0, mas agora às 9h30 da manhã os índices americanos estão sim no patamar negativo, assim como os índices europeus. E aí agora a gente fala um pouquinho sobre os destaques corporativos, porque a Uzi Minas divulgou agora há pouco o resultado com lucro líquido de 30% maior em 2021 em relação ao ano anterior. O EBITDA cresceu 53%, a empresa projeta uma venda de minério entre 8,5 até 9 milhões de toneladas em 2022. Falando de minério, a Vale divulgou ontem o seu relatório de produção, mostrando um recuo de 2,4% no desempenho do minério de ferro no quarto trimestre. No ano, a empresa teve uma alta de 5,1% na produção. O número ficou ali no piso do guidance da Vale e para esse ano a empresa mantém o seu guidance de produção entre 320 e 335 milhões de toneladas. Falando um pouquinho sobre resultados, o Itaú divulgou seus números com lucro de 26,8 bilhões de reais em 2021. O número representa uma alta de 45% em relação a 2020. Olha só esse número do Itaú. As provisões para devedores duvidosos, né, aquela famosa PDD, ficaram aí em 6,8 bilhões no quarto trimestre, mostrando uma alta de 23,5% em relação ao trimestre anterior. E a carteira de crédito aumentou 18%. Olha só, a carteira de crédito do Itaú chegou a 1 trilhão de reais. Esses foram os números do Itaú. E agora, só para a gente encerrar, eu quero chamar o Guga Almeida novamente, porque, ô Guga, uma coisa interessante, né, que eu li, o pessoal falou assim, nossa, muito bom o resultado do Itaú. Quanto será que vai cair hoje? Seguindo aí, claro, uma brincadeira com o que tem acontecido, né? As empresas trazem até bons resultados, mas acabam caindo no pregão. E aí, a minha pergunta para você é a seguinte, e aí, Guga, muito bom o resultado do Itaú, vai cair quanto hoje? É engraçado isso, mas tem um ditado no mercado, né? O movimento sobe no boato e realiza no fato. Acaba que quando sai o resultado, onde é que as pessoas tomam risco? Elas tomam risco numa proporção dentro de uma expectativa por um resultado. Ponto. Depois que tu tem o resultado, o que tu tem? Essa pergunta que tem que se fazer para se ter o aprendizado do como o preço se comporta, né? Como o mercado se comporta. Uhum. Depois que tu tem o resultado, tu tangibilizou a tua expectativa. Depois que tu tangibilizou a tua expectativa, tu tangibilizou a tua tese, o que tu faz? Não tem o que fazer, a não ser realizar. Porque é como se tivesse terminado. É como se tivesse, vamos lá, a festa dura até as 4 horas da tarde. Tu chegou lá às 13h59, 4 horas, o que tu pode fazer? Convencer o DJ para tocar mais uma, tomar a saideira, né, e ir embora para casa. Não tem muito o que fazer, não tem mais festa. Isso olhando para o curto prazo, tá? Brincadeiras à parte, mas quando a gente começa, para entender o porquê que o mercado se comporta dessa maneira, a gente tem que ter um pouco dessa percepção do início, meio e fim. Até aonde? Né? É diferente de como a gente olha para as coisas no cotidiano, né? A gente cria muita expectativa em cima de coisas concretas. E o mercado ele se movimenta em cima das coisas não concretas. Só que quando a gente olha para as questões concretas e a gente tem certeza, a gente tem uma grande precificação e aí o preço, a palavra já diz, né? Precifica. Sim. Por isso que as incertezas, elas permitem com que tu crie teses muito amplas, né, muito diferentes. É só tu olhar para esse mundo todo de venture capital, né, todo esse mundo de crescimento, olhando para crescimento, as coisas elas são um tanto quanto intangíveis. Então tu consegue criar muitas teses. E aí navega em cima das teses. E aí, quando o mercado está no bull market, as teses começam a fazer mais sentido na cabeça das pessoas. E aí aquilo fica mais... Né? Cresce. Quando as coisas começam a ficar muito concretas e tu consegue tangibilizar muito bem, e aí tu para de poder ter expectativas, as coisas começam a ficar mais magrinhas, tá? Uhum. Mas enfim,
Vamos olhar aqui para o Itaú, e eu não quero cometer o mesmo erro que eu cometi na análise de Bradesco aqui ao longo da semana. Tá? Qual foi o erro? Só olhar o lado positivo, não mostrei o tamanho da amplitude de um movimento negativo que poderia acontecer naquele momento. Tá? Então eu que sou um cara que mostra os dois lados sempre, em Bradesco, depois assistindo o que eu falei de Bradesco, eu não tinha mostrado os dois lados da moeda. Tá? Então quero mostrar aqui para o pessoal os dois lados da moeda. O primeiro lado é essa questão do aonde Itaú chegou, né, que foi a região dos R$ 25,80. Então, quando a gente olha para esse movimento, aqui a gente tem uma estrutura de comportamento com muita intensidade, né? Então, a gente vinha aqui com o Itaú num processo de correção, poderia fazer toda a medição aqui do ciclo de Itaú para mostrar para o pessoal, já apresentava sinais aqui no fundo de divergência, basta a gente olhar aqui para a questão dos indicadores, então eu tinha aqui já mostrando uma sinalização que existia um potencial de fundo, e aí o mercado poderia melhorar. Tá? Mas era só sinalização de que poderia ter um potencial de fundo, ou seja, esse movimento poderia não ter acontecido. Mas aconteceu, e que bom que aconteceu, né? E que bom que teve pessoas que se beneficiaram com isso. Quando a gente olha para esse movimento de alta, tá? Para poder entender, para poder interpretar, a gente teve aqui esse movimento em duas etapas. Tá? E aí essas duas etapas, elas transmitem muito bem esse sentimento de ok, está satisfeito. Né? O mercado ele atingiu o patamar de preço que deveria chegar. Eu vou corrigir aqui minhas projeções aqui. Tá? O mercado chegou nos patamares de preço que deveria chegar. Então, a primeira etapa de alta que nós tivemos aqui, tá? Essa primeira etapa de alta, ela é semelhante à segunda etapa de alta que nós tivemos aqui. Tá? Então, o mercado ele precificou muito bem. Onde eu consigo enxergar uma sequência aqui? Seria chegar nessa expansão aqui de 1,68, seria chegar lá em R$ 27,50. Mas eu acho que isso aqui já é um bônus. Tá? É um bônus para quem tomou o risco aqui embaixo. Tá? Não é uma mega janela de oportunidade. Por quê? O que a gente tem que entender, né? Que para tomar risco, tu tem que conseguir enxergar aqui. Se o movimento não acontecer agora, pelo menos eu estou muito próximo desse movimento acontecer no tempo. Porque ninguém gosta de ficar sofrendo ou tendo prejuízo durante muito tempo. A gente gosta, ok, eu estou disposto a assumir esse risco, a ter uma perda, porém, num futuro próximo eu quero voltar a esse ativo para poder ter o ganho, recuperar o que eu perdi e ainda ter o ganho que eu estava projetando antes de começar toda essa brincadeira. Antes de começar todo o investimento, vamos assim dizer, né? Talvez, assim, enfim. Antes de começar todo o pensamento em investir naquele determinado ativo. Então, quando a gente vê já quando eu vejo, né, todo esse ciclo já desenvolvido, eu fico pensando, opa, eu não tenho aqui uma cabeça de sequência, né? Eu precisaria que o mercado ele, de fato ele terminasse todo um ciclo de baixa, para aí sim, terminando um ciclo de baixa, eu conseguir estar próximo de um movimento de continuidade de alta. Então acaba que minha percepção, tomar posição aqui de 25 para 27,50, começa a ter um risco elevado de tempo, porque se a coisa não acontecer, eu vou sofrer. Então, só tem que entender isso. Não tem problema nenhum em tomar um risco, não tem problema nenhum em tomar essa posição. Agora, até onde eu acredito que possa vir a correção? Até aqui, ó, R$23. Tá? Então, tu tem R$2,70 né, de cenário negativo versus R$1,80 de cenário positivo. Então, essa fotografia que eu tenho aqui para Itaú. É isso que eu consigo enxergar aqui para Itaú. Tá? E, poxa, não é à toa que vinha subindo. Tá? O mercado já estava olhando para esses números, já estava olhando para essas projeções. E por isso que a gente teve aqui uma valorização, só para deixar o pessoal também entendendo, tá? A gente teve aqui uma valorização de 23% em 25 pregões. Maravilha. Fechado então, Guga. Ótima sexta-feira para você e bom fim de semana. Aprecie com moderação. Segunda-feira, tamo junto de novo novamente. Com certeza, com certeza. Valeu, Guga. Um ótimo final de semana, Felipe. Valeu, pessoal. Um abraço. Bons negócios nessa sexta-feira para o Guga Almeida e para todo mundo que está nos acompanhando nesse dia 11 aqui no nosso canal do YouTube. Ótimo dia para você e para você também que está nos acompanhando no player do Profit Pro da Anelógica. Seja muito bem-vindo e continue com a gente aqui na nossa programação, porque a Paula Moraes já está chegando aqui com o BMC News
A Paula Moraes hoje que veio de Kendall Verde. Ela que está fazendo que eu tô torta, um cosplay. Daqui a pouco vão me brigar comigo aqui, vamos lá. De índice futuro. A Paula tá fazendo um cosplay não de índice futuro. futuro. Não sou eu, tá, Felipe? O pessoal que vai ter uma surpresa hoje. Eu sei. Isso aqui é pra ver se ajuda hoje o nosso índice aí. Estou um Kendall mesmo. Até tô de cabelo liso, tô um Kendall, de verdade. Ó, tô vendo o pavio. Tá certo. Vamos que vamos, né? Quem sabe ajuda esse Bovespa aí. É isso aí, tá ajudando. Eu não fui supersticiosa, tá não, bem. mas de repente vai, né? Né? Tá certo. Mas obrigada. se der certo, vai ter que vir a semana inteira. Nossa, aí haja comprar roupa verde, então, hein? Já pensou? Obrigada, Felipe. Beijo pra você. Tchau, tchau. Bom dia, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Até o